vinha para os nossos anúncios. Então eu preciso da atenção de vocês. Anúncios, vamos lá. Ela vai projetar lá os nossos anúncios para que a gente possa... Sabe por que a gente põe anúncio? Eu ia falar aqui, mas eu vou perguntar. Sabe por que a gente faz anúncio? Sabe para quê? Para que tem boletim informativo? Para que você fique informado. É só isso? Vai acontecer, beleza. É assim, Irani? Não. A gente faz para quê? Para que você fique informado e participe. Participe. Não adianta nada você ficar sabendo o que vai acontecer. Está acontecendo lá, beleza, né? E você não participa, não adiantou nada. Lembra aí que a gente é transformado como? É aqui no Crisol, é junto com os irmãos, é aqui na igreja, não é? Aqui sim que a gente vai transformando o nosso caráter. Então vamos lá, o primeiro anúncio de hoje é sobre o culto de amanhã. Olha só, então é sinal que hoje não tem nada, não é? Eu lembro que eu falo sempre que é por ordem cronológica de tempo. Então amanhã você tem um encontro marcado com Jesus aqui na igreja às 19 horas. Amém? Quer se encontrar com Jesus? São poucos. Vou perguntar de novo, Lu, acho que o pessoal não entendeu. Quer se encontrar com Jesus? Viu? Todo mundo quer. Então é amanhã, 19 horas, tá bom? Está sendo uma bênção, irmãos. Está sendo uma bênção. Aí você vai falar assim, não, mas já sei tudo sobre o santuário celestial. Eu sempre falo que cada vez que a gente vem e ouve a palavra de Deus, uma coisa nova a gente aprende. A palavra de Deus, ela não é estática. Ela é o tempo inteiro, ela está o tempo inteiro nos transformando. Vem ouvir, você vai ouvir coisas, não é, Ayrton? Ayrton sabe, não está bom, Ayrton? Está maravilhoso, está maravilhoso. A gente louva ao Senhor, a gente está aqui com o Senhor, né? Então venham amanhã, 19 horas, o pastor estará conosco já de volta do concílio, né? Semana passada o pastor não estava no concílio, mas essa semana já de volta conosco o pastor Emerson, tá bom? Falando sobre o santuário celestial. Amanhã, 19 horas. Vou dar uma dica para vocês. Chegue no máximo 15 para 7. Porque senão você não consegue mais vaga aí fora, tá bom? No máximo 15 para 7 você consegue estacionar ainda, tá bom? Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja está cheia de gente. É isso? O Ayrton está dando risada ali. É verdade, Ayrton, a igreja está cheia. O problema é que parece que a igreja de lá está cheia e a de cá está vazia. Não é? Esse que é o problema, viu, Ayrton? Mas a igreja está cheia, tá bom? Queridos, venham à casa de Deus, vamos ouvir. Vocês viram que a gente é transformado mesmo pela palavra de Deus, por Deus em nós, né? Próximo anúncio, olha só que legal, o bazar. Chegou a hora, né, Irani? Chegou a hora, olha só. Por que eu estou falando que chegou a hora? Porque a semana que vem, sábado que vem, nós vamos ter o bazar solidário. Os convitinhos estão ali prontos, né, Irani? Está tudo prontinho, estão ali. Então ali não chegou para você ainda? Mas está ali, tá bom? Vai chegar já já. Está ali. Os convitinhos estão prontos. Queridos, com convite ou sem convite, qual que é o seu papel? Falei aqui a semana passada. É vir participar, ajudar a Irani nessa distribuição de roupas. Vai ser aqui na igreja, 16 horas, sábado que vem. Tá bom? Mas uma coisa importante. Ache alguém lá perto da sua casa, ou alguém que você conhece, que está precisando de roupas. Que a pessoa está necessitada. Tem muita gente por aí precisando. Se a gente não sabe é porque a gente não está conversando com as pessoas, né? Não está olhando para o semelhante nosso ali. Mas tem muita gente. Traga essas pessoas para cá. Convide elas. Vamos lá, vai ter distribuição de roupas gratuito, tá bom? E o importante é eles estarem aqui, levarem as roupas, estarem dentro da casa de Deus. Quem sabe através de você eles vão ver Jesus, vão ter vontade de voltar para cá, para ouvir a palavra de Deus, não é? Porque sabe que aqui tem um povo cuidando deles, tá bom? Então cuide desses semelhantes. Vocês viram ali a diferença dos cabritos e das ovelhas, não é? Qual que era? Quando estive nu, me vestistes. Quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes, tá bom? Então, sábado que vem, bazar, fala com a Irani, se tiver dúvida, Irani, né? Direciona você, vai dar trabalho, você, né, Irani? Dá trabalho para esse povo, Irani, tá bom? Sábado que vem, 16 horas. Próximo anúncio, recolta. Como é que está a recolta? Mesma coisa, né, Irani? Quando a um desses pequeninos fizestes, a mim o fizeste. Você já recoltou? Já entregou? Não entregou ainda? Como é que está? Está indo? Já falei para você do exemplo da menina lá, né? Essa semana aqui, todos os dias, ela postando no Facebook, lá no Story, é assim que fala? Né? A gente é brasileiro, ela postando ali com os dados dela. Olha, eu busco pessoalmente se precisar. Olha que bonitinha. Eu fiquei impressionado com essa menina, sabe, irmãos? Porque é uma menina jovem e fazendo esse trabalho lá na igreja de Altos de Votorantim, tá bom? Colocando. Então não esqueça da recolta, a pessoa está vivendo mesmo a recolta, que maravilha, né? Você também e eu devemos viver a recolta, tá bom? Para ajudar nossas crianças. Próximo anúncio,
o culto irá começar. Deus seja louvado. Muito bem, eu estava perguntando aqui para o Nelson o hino inicial, porque é tanta coisa, irmãos, na cabeça da gente, como eu falei, a gente tem que ir virando a chavinha, né? Escola sabatina, lição, anúncio, e agora a gente tem que virar para o culto divino, né? Então a cabeça às vezes não acompanha, não consegue guardar tudo, né? Mas Deus é bom, e é por isso que nós vamos ficar em pé e vamos cantar esse hino tão bonito, Tu és fiel, Senhor. Vamos ficar em pé e louvar nosso Deus. Senhor.
Amém. Vamos nos ajoelhar para falar com Deus. Queria chamar o Nelson para vir à frente. Vamos fazer uma oração em conjunto aqui hoje. Querido Deus, bondoso, amoroso e fiel Senhor Deus, aqui estamos mais uma vez, Senhor, prostrados diante do Teu altar, na Tua casa, porque o Senhor tocou o nosso coração, falou nos nossos ouvidos: esse é o caminho, andai por ele, vá à igreja, ali é o seu lugar, meu filho, vá ter um encontro comigo. E o Senhor, na sua bondade, tocou os nossos corações para que nós pudéssemos aceitar, estar aqui mais uma vez nesta manhã. Pai querido, obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós no meio das lutas, das dificuldades. Obrigado porque o Senhor tem perdoado os nossos pecados e pedimos mais uma vez: perdoa-nos, purifica-nos, Pai. Somos falhos, tão pequenos. Pai querido, aceita-nos diante do Teu altar mais uma vez nesta manhã, pelo sangue de Teu Filho amado Jesus, o único que mereceu, Pai, o único que não pecou e que pagou o preço por mim e por cada um de nós. Pai querido, abençoa cada um que aqui está nesta manhã. Abençoa também aqueles que estão em casa, na internet, nos assistindo. Não puderam vir, Pai. O Senhor sabe as suas lutas, dificuldades, os seus problemas. O Senhor conhece o coração de cada um de nós e de cada um deles. Que o Senhor possa derramar o Santo Espírito sobre todos nesta manhã. Pai querido, pedimos também uma bênção especial sobre o pregador desta manhã, irmão Nelson, que trará a Tua palavra, Senhor. Que ele possa falar inspirado por Ti. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Usa esse Teu filho, esse Teu servo, mais uma vez nesta manhã. Pai querido, também pedimos que o Senhor aceite os nossos dízimos, ofertas, nosso louvor, nossa adoração ao Senhor, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Santo Deus, maravilhoso Senhor, continuando em Tua santa e doce presença. Estamos aqui, Senhor Deus, somente para Te adorar. Mas, Senhor, o Senhor sabe das nossas lutas, das nossas aflições, das dificuldades de cada irmão aqui nesta manhã. O Senhor sabe quais são os pedidos que nós estamos aqui nos nossos corações, nas nossas mentes, para entregar ao Senhor. Porque nós não conseguimos fazer muita coisa, mas quando colocamos em Tuas mãos, o Senhor tudo pode. Santo Deus, abençoa de forma especial a família da irmã Zenaide, sobretudo a sua neta. Ela estará talvez recebendo hoje os resultados, Senhor Deus. Ela passou por dificuldades de saúde e Te pedimos que o Senhor abençoe ela neste momento, possa restaurar a sua saúde. Pedimos que o Senhor abençoe e esteja com ela como médico dos médicos, como Senhor do Senhor e Rei dos Reis, acompanhando ela para que ela tenha a vitória esperada. De forma especial, abençoa toda a família da irmã Zenaide e todas as famílias da igreja. Em nome do Senhor Jesus, Te pedimos e agradecemos. Amém. Deus abençoe. Muito bem, agora teremos a oportunidade de adorar a nosso Deus através dos dízimos e das ofertas que serão alçadas ao Senhor. Para você que está vindo a primeira vez, eu vou falar de novo. Nós temos a salva para as ofertas da igreja, para o seu dízimo, e temos também a igrejinha para a nossa reforma, não é? Não esqueçam da reforma. Irmãos, nós temos ainda, apesar de termos, como eu falei, a ajuda da associação, né? Nós temos ainda um objetivo a alcançar até o fim do ano. Precisamos alcançar um objetivo nosso, entre mãos, ajudando na reforma, tá bom? Então, não esqueçam da reforma, vamos doar ao nosso Deus, vamos deixar a casa do Deus maravilhosa, como Ele merece tudo, e tudo para a honra e glória do Seu nome. Enquanto passo por Vai e Vede, você pode trazer a sua oferta. Provai e vede. História de hoje: nova luz no salão. Rude Pazini tem um dos principais salões de beleza de Jurerê Internacional. Este famoso bairro de Florianópolis é conhecido por receber dezenas de celebridades. São artistas nacionais e internacionais que possuem casas exclusivas para passar o verão. Por isso, Rude recebe no seu estabelecimento muitos desses famosos, o que lhe dá um grande rendimento financeiro. O sábado é o dia de maior movimento, chegando a faturar mais de R$6 mil em um único dia. Curioso é que durante mais de 20 anos eu frequentei uma igreja evangélica e sempre que lia a Bíblia
eu me deparava com o assunto do sábado. Eu mesmo, sem ter uma noção clara do assunto, estava dividido entre o Deus da criação e o faturamento que tinha com os meus clientes no dia do sábado. Oi, Rudy. Tudo bem, Rudy? Certo. Voltei. Jana é adventista do 7º dia e uma das clientes especiais dele. Quero dar um jeito nesse meu cabelo aqui que Muito bem, tá Aquele precisando. jeito. Quanto tempo, né? Fazia uma data que você não aparecia, fazia hein? um tempão. Eu trouxe a minha irmã, que eu te falei. Muito a prazer. Nina, pra você conhecer. Tudo certo? Tudo certo. A Jana sempre fala de você e que você é um ótimo cabeleireiro e eu vim aqui também. Quero arrumar meu cabelo. Você frequenta a mesma igreja adventista que a Jana? Sim, frequento há mais de 20 anos, toda a minha família. Olha que bênção. Tu sabe que eu tenho algumas dúvidas e algumas vezes eu pedi já para a Jana me ajudar, só que não tive êxito. Será que você vai conseguir? Com certeza, o que eu puder ajudar, estamos à disposição. Ai, muito bem. Vou contar contigo então, hein? Pode deixar. Muito bem. Então, vamos lá? Vamos cortar esse cabelo? Vamos. Muito bem, vamos nessa. Nina, preocupada com a vida de Rudy, passa a falar do amor de Jesus e o incentiva a experimentar uma nova vida nos negócios a partir da fidelidade total a Deus. Porém, o assunto sempre trava na condição de fechar o salão no sábado. Então vamos procurar agora na Bíblia Romanos 5:1. Um dia, estando Rudy na igreja, ele ouve de um pregador um grande desafio. Está te convidando neste momento a agir pela fé. Hebreus 11, versículo 6 diz o seguinte: sem fé ninguém pode agradar a Deus. Mas uma coisa eu sei, não importa o tamanho do seu problema, Deus tem um plano para a tua vida. Que você possa guardar este santo dia como um memorial de um Deus que te criou, de um Deus que te ama, de um Deus que tem um céu preparado para você. Rudy, o cabeleireiro dos famosos, então toma a maior decisão de sua vida. Decide aceitar a vontade de Deus. Recebe os estudos bíblicos e fecha o seu salão de beleza aos sábados. Dias depois, ele entrega sua vida totalmente a Deus, através do batismo. Em pouco tempo, minha vida mudou, tanto a espiritual quanto material. Deus me abençoou tanto que eu paguei todas as minhas dívidas sem precisar abrir o salão aos sábados. Hoje estou fortemente envolvido com os projetos da igreja, sendo fiel a Deus nos dízimos e ofertas. Então, vocês lembram daquela minha amiga Nina? Aquela que me deu estudos bíblicos? Ela está aqui. Eu me casei com ela. Juntos, somos muito felizes nesta nova vida. Olá, amados! Já faz 5 anos que gravamos nosso testemunho. E de lá para cá, Deus tem nos abençoado muito. Saímos do aluguel, construímos nosso próprio salão. Estamos participando também da construção de uma nova igreja. Estamos fortemente envolvidos com a igreja e com a missão. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que bom nos reencontrarmos mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E o título de hoje é Corajoso Guerreiro. O nosso verso está em Josué 14, 10 e 11. E está escrito:
Estou com 85 anos e me sinto tão forte como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. A história de hoje é sobre um homem que, apesar da idade, se sentia tão jovem e tinha tanta confiança em Deus que fez um pedido corajoso. Sempre ouvimos muitas histórias sobre Josué, um homem que substituiu Moisés como líder do povo de Israel. Mas hoje vamos lembrar da história de Caleb. Caleb foi um dos 12 homens enviados para espiar Canaã. Quando os israelitas deixaram o Egito, eles já estavam bem pertinho da terra prometida e poderiam ter conquistado a cidade se tivessem confiado em Deus. Mas 10 dos 12 homens desanimaram o povo, dizendo que seria impossível derrotar os inimigos, porque eles eram muito poderosos. Apenas Josué e Caleb acreditaram que seriam vitoriosos e tentaram fazer com que o povo confiasse em Deus. Que pena! Os israelitas não quiseram acreditar neles e foram castigados por Deus. Tiveram que voltar para o deserto e caminhar por mais 38 anos. As pessoas com mais de 20 anos foram morrendo pelo caminho e só sobraram Josué e Caleb daquela turma. Caleb também tinha permanecido fiel a Deus e agora estava com 85 anos. E sabem o que ele fez? Disse assim: "Estou com 85 anos e me sinto tão forte como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho muita força para combater na guerra e para fazer o que for preciso." E é o verso bíblico que estamos estudando hoje. Depois de ajudar os israelitas a conquistarem Canaã, Caleb reuniu os homens de sua tribo e saiu para conquistar seu próprio pedaço de terra, onde ele passaria seus últimos dias. E Deus esteve com ele e o abençoou. Amiguinho, não importa a idade que você tem, se ainda é muito jovem ou se já está desfrutando a aposentadoria. Nunca é cedo nem tarde demais para confiar em Deus e realizar alguma grande obra. Pense nisso. Vamos orar? Querido Jesus, nós te agradecemos por essa linda história e também pedimos que o Senhor nos dê a coragem e a força que o Senhor deu a Caleb para fazermos grandes obras e ajudarmos muitas pessoas aqui na terra. Nós te agradecemos por todas as crianças que estão ouvindo essa história e por cada família aqui que também está ouvindo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu queria também louvar o nome de Deus, porque hoje está conosco aqui o Nelson e a Lucimara. Nós sabemos que eles passaram, oramos por eles, né? Todas essas semanas, eles estavam enfermos, com dificuldades, mas o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é bom. Nosso Deus, Ele está cuidando de nós a todo tempo, cuidou desses dois queridos, que bom que vocês estão de volta, louvado seja o nome de Deus. Agora teremos uma mensagem musical pelo irmão Ayrton e logo depois a palavra com o irmão Nelson. O céu sobre a manjedoura, onde está Jesus? Só alguns percebem sua glória, reconhecem a luz. Mas virá logo o grande dia, todo olho o verá. Ele vem com milhares
para reinar. Foi o Pai quem enviou Cristo nosso Salvador e Rei. Soa a trombeta, anjos erguem a voz, com grande louvor, toda a terra em adoração vai se curvar e confessar que Ele é o Senhor. Quando Ele vier em glória para nos buscar, sua luz guiará nossos passos para o eterno lar. Veio aqui e foi rejeitado, não achou lugar. Como rei, Ele hoje volta para sempre reinar. Foi o Pai quem enviou Cristo nosso Salvador e Rei. Soa a trombeta, anjos erguem a voz, com grande louvor, toda a terra em adoração vai se curvar e confessar que Ele é o Senhor. Foi o Pai quem enviou Cristo nosso Salvador e Rei. Soa a trombeta, anjos erguem a voz, com grande louvor, toda a terra em adoração vai se curvar e confessar que Ele é o Senhor e confessar que Cristo é o Senhor. Amém. Feliz sábado a todos. Logo, logo nós vamos viver isso que o irmão Ayrton cantou. Amém? Está chegando o dia. E nós sentimos que está chegando esse dia. Deus é maravilhoso. Nós passamos por um mês muito difícil. Ficamos felizes de estar aqui hoje, justamente nessa lição da escola sabatina que hoje nós tivemos.
onde mostra a importância de sermos purificados por Deus, provados por Deus, pelas dificuldades que todos nós passamos, porque nós sabemos que temos algo muito maior do que essa vida, logo mais, nos aguardando lá no céu, e logo estaremos todos juntos, e não precisaremos mais ter a distância que às vezes nos impedem de nos vermos, ter as dificuldades que às vezes nos incomodam nessa vida, as lágrimas e as tristezas e as dificuldades que insistem em nos incomodar nesta vida. Mas eu fico feliz porque chegando aqui na igreja, uma que nós tivemos a grande alegria de rever os nossos queridos irmãos. E isso para nós é motivo de grande alegria. Rever através do olhar, sentir o amor de cada um, através do olhar, das palavras, dos cumprimentos, dos abraços. E isso para nós é motivo de grande alegria. Nós tivemos, no entanto, um mês difícil, onde nós tivemos uma gripe muito forte, que teve pelo menos 2 ou 3 reinfecções na sequência, e nos atrapalhou praticamente por completo, a ponto de eu precisar declinar de 4 pregações em igrejas nesse mês. Tivemos outras dificuldades mais, e a gripe, infelizmente, nos atrapalhou bastante, nos impediu, o mais triste, de estar aqui com os irmãos. A única dificuldade que eu ainda estou, e peço paciência para os irmãos, a minha voz está um pouco rouca ainda, e eu não estou ouvindo a minha própria voz. Então eu estou falando com os irmãos, meus ouvidos estão tapados, minha audição está muito pequena, cerca de 20% a 30%. Eu e a minha esposa, nós logo teremos até retorno com o médico por conta disso. E ao mesmo tempo, nós tivemos também a nossa casa assaltada, invadida nesse mês. Tivemos dificuldades profissionais, tanto eu quanto a Lucimara, nesse mês. E ainda essa gripe difícil nesse mês e outras tantas dificuldades nesse mês. Como disse o irmão José Eduardo ali, quando vem um problema, vem vários. E tudo isso para nos provar. Mas o que eu tenho a dizer depois de tudo isso é: bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é bom. Ele é sempre bom. Amém? Eu tenho uma pergunta para fazer para os irmãos nesta manhã. Você já desejou ganhar na loteria? Eu sei que muitos não jogam, talvez nós nunca joguemos, nunca venhamos a jogar, mas você já pensou alguma vez na sua vida, imaginando ganhando esse prêmio, ganhando um prêmio grande, ganhando milhões para resolver a sua vida e talvez a vida da família, né? Eu acho que é uma coisa que muitos de nós já pensamos em algum momento da nossa vida, de repente ganhar um prêmio não esperado. Com certeza ganhar um prêmio desses propiciaria que nós comprássemos a nossa casa própria, que é o sonho de muita gente. Talvez adquirir um carro novo, talvez ter o primeiro carro, a luta de muita gente também. Talvez juntar dinheiro para pagar um curso, uma faculdade, que nós estamos esperando há tanto tempo. Talvez fazer uma viagem que nós sempre sonhamos fazer e não tem dinheiro para fazer. Talvez ter condições de comprar algo que nós até hoje esperamos comprar e ainda não chegou a oportunidade e o momento. Ganhar na loteria ou algo assim poderia facilitar a vida de muita gente, não é verdade? Facilitaria a nossa vida, é assim que nós pensamos. Infelizmente o nosso mundo e as coisas deste mundo estão muito atreladas ao dinheiro. Coisas que hoje são praticamente impossíveis, seriam possíveis. Sonhos que hoje são distantes, seriam muito próximos de serem realizados. De fato, o dinheiro parece ser um meio direto de conquista, de poder, de status, de realização de sonhos terrenos e de influência. O dinheiro. Todos nós já nascemos, eu tenho certeza, conhecendo histórias de pessoas muito bem-sucedidas através do dinheiro. E eu acredito que nas rodas de conversas, tanto dos nossos irmãos, quanto dos nossos familiares, naquelas que nós participamos desde sempre, há menções sobre pessoas muito bem financeiramente. Já nascemos conhecendo essas histórias onde o poder
e a importância de uma pessoa parece se medir pelo dinheiro que ela tem. E percebemos que essas pessoas são geralmente as mais citadas, às vezes por necessidade de quem as procura, às vezes por cobiça ou inveja, em todas as rodas de conversas. É muito raro no nosso mundo dar-se valor para uma pessoa que nada pode dar a outro. É muito raro nós darmos valor a uma pessoa que não pode ajudar ao outro com dinheiro ou de uma forma que favoreça ela. Mas nosso objetivo nesta manhã é refletirmos sobre a prosperidade, o que vem a ser o verdadeiro sucesso, o que vem a ser a verdadeira prosperidade. Vamos orar assim como estamos. Santo Deus, nós te pedimos nesta manhã que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor possa abrandar as minhas dificuldades de passar esta mensagem e aumentar a capacidade de cada irmão de compreender a mensagem. E que o Senhor possa derramar o seu Santo Espírito sobre cada um dos irmãos, sobre cada um de nós nesta manhã, para que nós possamos sair daqui diferentes de como entramos, para que nós possamos sair daqui compreendendo de uma nova forma o que o Senhor espera de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel 16. Primeira Samuel 16, verso 7. Precisamos compreender como o nosso mundo vê as coisas e como Deus vê as coisas. Vamos ler, 1 Samuel 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui nós compreendemos que Deus vê diferente de nós, que nós muitas vezes olhamos para aquilo que está diante dos olhos, o aparente, aquilo que sobrepuja, aquilo que sobeja numa pessoa. No entanto, Deus vê dentro do coração, Deus nos conhece. Amém por isso, porque muitas vezes temos as nossas dificuldades e somos todos pecadores, mas Deus sabe o que vai no fundo da alma de cada um de nós. E outra vez mais, Deus nos diz, desta vez em Isaías 55, 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Mas é inegável, nós sabemos que o mundo, esse nosso mundo, entende sucesso e prosperidade como ser rico. Esse é o nosso mundo. Há 35 anos, o mundo acompanha a famosa lista da Forbes, da revista Forbes, que traz a lista dos grandes milionários, bilionários do nosso mundo. Nesse ano, por exemplo, com uma fortuna de 1,3 trilhões de reais, nós temos em primeiro lugar o Elon Musk, dono da Tesla, da SpaceX. Nós temos nessa lista também outras personalidades como Bill Gates, da Microsoft, Jeff Bezos, da Amazon. Temos o Larry Ellison, da Oracle, o Warren Buffett, que está sempre na lista. Temos o Larry Page, da Google. Temos o Zuckerberg, do Facebook e do Instagram. E tantos outros. O interessante, uma curiosidade eu vos trago. A pessoa mais rica da história, que se tem notícia, segundo os homens, tinha uma fortuna de 15 vezes mais o que o Elon Musk tem hoje. Já imaginou? No entanto, nós vimos que estes mesmos bilionários, nesse nosso mundo atual, com a crise financeira que o mundo está passando, e com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia,
Nós sabemos que até mesmo esses bilionários estão perdendo grandes somas de dinheiro. Porque o mundo, muitas vezes, essa riqueza é falsa. Muitas vezes ela é superficial. Ela é baseada em investimentos que de um dia para o outro pode ter grandes oscilações. Talvez até mesmo em criptomoeda, entre muitos bilionários. E isso fica difícil de segurar na hora das crises mundiais. Na Rússia nem se fala. Todos nós acompanhamos aqui grandes bilionários russos que perderam um grande montante de dinheiro. Ao mesmo tempo que nosso mundo louva as riquezas dos homens, Jesus mais uma vez nos impacta com uma das suas mais famosas afirmações. Mateus 19, 23 e 24. Então Jesus diz a seus discípulos: eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Para entender essa passagem, basta nos lembrarmos do jovem rico, ou até mesmo de Ananias e Safira, do próprio Zaqueu, que até ter aquele encontro verdadeiro com Jesus, tinha uma vida infeliz, mesmo tendo tudo. Com o ato egoísta, por exemplo, de Ananias e Safira, não somente eles perderam a vida presente, mas perderam também a salvação futura, perderam também a vida eterna. O jovem rico, por sua vez, mostrou que tinha uma moralidade e uma reputação muito reconhecidas, além da riqueza que tornou ele conhecido. Ele já tinha herdado os frutos e as riquezas dessa terra, e agora estava interessado em saber como herdar também a riqueza dos céus. Inteligente para os padrões humanos, de forma certeira, ele conversou com Jesus. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Uma pessoa acostumada a herdar riquezas, a cuidar de riquezas, a juntar riquezas. Dessa vez ele sabia que a maior riqueza era o céu. E ele fez essa pergunta: o que farei de bom para herdar a vida eterna? Como uma riqueza ganha honestamente, pode interferir numa busca sincera pela eternidade? Até mesmo as pessoas boas que têm riqueza, até mesmo as pessoas cristãs que têm a riqueza, como pode isso interferir na sua busca pela eternidade? Não seria suficiente viver de modo íntegro nesse mundo, diante de Deus e dos homens? Não nos esqueçamos, integridade moral não é a garantia de coerência espiritual. Como aquele jovem, existem muitos hoje, pessoas íntegras ao extremo, corretas na visão do mundo ao extremo, pessoas honestas, excelentes pais, bons cônjuges, cidadãos exemplares, colaboradores do bem e da ordem. São pessoas para as quais olhamos e pensamos: no céu deve haver um lugar para essa pessoa. A incoerência espiritual, no entanto, daquele jovem ficou constatada a partir do momento em que preferiu colocar a sua confiança nas riquezas do que em Deus. Preferiu confiar mais naquilo que ele tinha sob as suas mãos e sob os seus cuidados, do que naquele Deus que cuida e que nós precisamos acreditar que Ele cuida através da fé. Mais um cuidado que nós devemos tomar: pessoas que desejam a eternidade podem ficar apegadas às pessoas e às coisas dessa terra. Pessoas que desejam a eternidade podem ficar apegadas às coisas e às pessoas dessa terra. Obrigado. Deus abençoe. Embora o jovem rico se interessasse pela vida eterna, embora tenha corrido atrás de Jesus e se colocado de joelhos diante dele, embora ele tivesse procurado beber direto da fonte,
As riquezas eram a sua identificação. E perdê-la seria como perder a própria vida. Afinal de contas, nós sabemos. Como era o nome do jovem rico? Alguém pode dizer o nome do jovem rico? Não sabemos o nome. Sabemos que era um jovem rico. Ou seja, ele entrou para a história com a identificação daquilo que era mais importante para ele. O jovem rico. A riqueza era a sua própria vida. Passou para a história como alguém sem nome. Quem finca sua identidade nas coisas banais dessa terra não está pronto para receber os tesouros do céu. Quando Jesus pede para que sejam vendidas as suas riquezas, ele quis mostrar mais uma grande contradição da vida daquele jovem. Como alguém pode estar tão preocupado com a vida eterna e ao mesmo tempo tão ocupado com as riquezas e com as coisas terrenas? Meus irmãos, da mesma forma, quantos hoje seguram suas mãos na hora de ajudar alguém? Quantos trazem a mente dominada pela lascívia e pelas impurezas desta vida? Quantos guardam no coração, porventura, ou por algum fato, algum momento, ou por conta de alguma pessoa, o ódio, o rancor, a ira, a falta de perdão? Para aquele jovem faltava algo. E nesta manhã, o que te falta? O mais lamentável é que nos tempos de hoje, mais ainda, pessoas podem se unir a Deus, não por sua bondade, e não por amor a Ele, mas pela utilidade de Deus a si mesmos, buscando em Deus uma utilidade. Deus pode me servir, Deus pode me ajudar. Não importa se tem amor por Ele ou não. Não é por louvor, não é por adoração, não é por amor a Ele, não é por obediência a Ele, não é por temor a Ele. É porque Deus pode ser útil a si. Ou ainda pior, para mostrar uma imagem falsa de cristianismo para as pessoas que convém. Muitos hoje em dia parecem querer barganhar com Deus. Querem continuar fazendo penitências, quem sabe? Quando não passam a exigir que Deus atenda às suas orações. Vocês já viram isso? Alguém falando que a gente tem que exigir de Deus que Deus atenda às nossas orações? Eu já ouvi isso. A pessoa manda que Deus faça a vontade dela. Ela exige que Deus faça a vontade dela. Ela não pede mais, ela não confia mais nesse pai amoroso. Como um filho mimado que quer mandar nos próprios pais, algumas pessoas querem mandar em Deus. Atualmente os cristãos são mais de 2 bilhões no mundo. Pouco, numa população mundial de quase 8 bilhões. Vejam só a quantidade de ateus crescendo no mundo, a quantidade de deístas, de agnósticos, de céticos, a quantidade de pessoas que não professam o cristianismo, tão grande nesse mundo nosso, quase passando a quantidade de cristãos que esse mundo tem. E cristãos, nós sabemos, infelizmente, enrolados, desorganizados, em tantas e tantas igrejas, mais de 3.000 denominações cristãs. Mas eu fico triste quando eu penso que mesmo no meio de 2 bilhões de pessoas, boa parte deste grupo procura Deus somente por interesse. Numa relação baseada em trocas. A relação que se tem no mundo, quer ter também com Deus. Uma relação baseada em trocas. A igreja não deveria ser algo difícil para nós. A igreja deveria ser amada. Não deveríamos ter tanta dificuldade de vir à igreja. Não deveríamos ter tanta dificuldade em ajudar na igreja, em servir na igreja, em estar aqui com os irmãos. Deveria ser amada por nós. Deveríamos ter prazer de estar aqui. A lei do Senhor não deveria ser tolerada. A lei do Senhor não deveria ser obedecida por temor. A lei do Senhor deveria ser amada por cada um de nós. A Bíblia não deveria de forma alguma ser um peso, uma leitura difícil a se enfrentar, de forma alguma.
a Bíblia deveria ser uma leitura difícil a se enfrentar. Ela deveria ser amada, valorizada como o melhor, o maior e o mais rico objeto que nós temos neste mundo. Não deveríamos ter tantas dificuldades de recorrer ao Senhor. Deveríamos amar ao Senhor. E por amar e termos intimidade com o Senhor, deveria ser natural em nós conversar com Ele todo o tempo e confiar nele o tempo todo. Tiago 4,4 chama a nossa atenção. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que frase forte. Tivesse o jovem rico amado mais a Deus do que ao mundo, e ele seria salvo. Nosso mundo está cheio de pessoas que pedem tudo de Deus e esperam tudo de Deus, mas dão muito pouco de si mesmos, ou quase nada. E não nos enganemos, Deus pede todo o nosso coração, de forma integral. Pois onde estiver o nosso tesouro, também aí estará o nosso coração. Lucas 12:34. Que o nosso tesouro esteja sempre com Ele e seja sempre dele. Ainda mais nos tempos de hoje, de lados opostos por questões políticas. Nós estamos passando por uma grave crise humana, brigas por conta de questões políticas que não resolverão a nossa vida. Quem resolve a nossa vida é Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. Nosso mundo conturbado no meio dessas questões políticas e dessas brigas políticas, um pronto para matar o outro, um pronto para agredir o outro, um pronto para caluniar, para atacar o outro, ou para se defender a qualquer custo. Mais ainda, precisamos ampliar nosso entendimento sobre o que realmente significa amar a Deus, sobre o que realmente significa ter comunhão com Deus. É o que nós mais precisamos hoje, ter comunhão verdadeira com Deus, conhecer verdadeiramente a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, é a nossa urgente necessidade. O jovem rico também afirmava guardar todos os mandamentos, mas nunca é demais relembrar. Talvez o real significado das coisas seja muito mais amplo do que nós pensamos, incluindo dos mandamentos. Ou seja, pararam para pensar uma lista tão pequena de 10 coisas que nós devemos observar? Talvez a amplitude de cada palavra ali seja muito maior do que nós imaginamos. Por exemplo, não matar não é apenas uma proibição, mas o convite para defendermos e valorizarmos a vida. Talvez o convite para respeitarmos e para protegermos toda espécie de vida. Não roubar não é apenas uma proibição, mas o convite para respeitar o outro, para defender o direito do outro, para que não deixar que ninguém seja roubado. Talvez o convite para sermos uma sociedade muito mais justa, muito mais igualitária. Não levantar falso testemunho não é apenas uma proibição, mas o convite para sermos defensores da verdade e da justiça em toda e qualquer situação. Honrar pai e mãe não é apenas um detalhe, mas um convite para zelar pela dignidade dos nossos pais. Assim como vimos no início do sermão, em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, que os nossos pensamentos. A lógica divina não é a mesma lógica que nós temos. Ele inverte as coisas da forma correta. Deus endireita as coisas, Ele inverte as coisas da forma correta. A nossa vã filosofia procurou nos ensinar de uma forma que nos ensinou a ter apenas justiça própria, senso crítico equivocado. E Deus inverte as coisas da forma correta, na luz correta, no ponto certo. Como seres humanos pecadores, nós só temos justiça própria, senso crítico próprio, pensamentos próprios, decisões egoístas e achismos.
Mas a culminância da lógica divina está numa coisa que nós temos muita dificuldade. A culminância da lógica divina é amor aos inimigos e oração por aqueles que nos perseguem. Quão difícil é isso, não é mesmo? Amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, amar as pessoas, perdoar as pessoas. Quão difícil isso é. E ele ainda requer: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Queridos irmãos, em que outro mundo poderia um homem perdoar o seu ofensor? Perdoar o seu abusador? Perdoar quem lhe fez mal? Perdoar quem lhe roubou? Perdoar quem lhe prejudicou? Perdoar quem roubou o seu lugar? Perdoar quem o assaltou? Quem o processou? Quem lhe traiu? Em que outro mundo isso seria possível, se não junto com o Senhor Jesus Cristo? Se não convivendo com Ele e aprendendo com Ele, que é manso e humilde para perdoar. Se estamos apegados a esse mundo, nós seremos apenas justiça própria. E justiça própria é enganosa. Como somos pecadores, justiça própria é injustiça. Tanto aos olhos humanos como principalmente de Deus. Amados, nunca procurem vingar-se, palavra de Deus. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Amém? De Deus é a vingança. Muitas vezes nesse mundo, com tantas dificuldades, passando por tantas injustiças, nós queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos, do nosso próprio jeito. Quando não podemos, nós temos a tendência de nos fecharmos e de julgarmos o outro. No entanto, de Deus é a ira, de Deus é a vingança, não nossa. Portanto, a lei de Deus deve ser observada de forma positiva, positivamente, sempre com elevado e verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Sempre devemos pensar em qualquer coisa que nós lermos na Bíblia, na lei do Senhor, em primeiro lugar, o amor a Deus e o amor ao próximo. Então nós entenderemos a abrangência da lei e a abrangência da Bíblia Sagrada. É a justiça própria que nós temos e precisamos nos livrar dela. É a justiça própria que fixa nossas raízes nas coisas dessa terra. Eu trabalhei, eu paguei, é meu. Minhas coisas, meus carros, meus bens, meu salário, meu cargo, meu dom, minha capacidade, meus esforços, meu dinheiro. Ó, queridas irmãos, tudo isso não passa de vento e pó. Nós não temos nada. Tudo é de Deus. Se tudo que sonhamos na vida são os bens e os frutos dessa terra, então podemos relaxar, podemos ficar tranquilos. Temos essa vida para desfrutar como quisermos. Mas se tudo o que sonhamos é respirar o mesmo ar do nosso Criador, se tudo o que sonhamos é acordar e ir dormir com Deus, se tudo o que sonhamos é o céu para o qual nascemos e vivemos, se tudo o que sonhamos é ver o sorriso de Deus, saber que Ele está feliz conosco todos os dias, todos os momentos, apesar de quem somos, então precisamos retraçar rotas e endireitar caminhos. Se nos apegamos prioritariamente a essa vida e as coisas e pessoas dessa vida, essa vida e as coisas e pessoas dessa vida nos escravizarão. Se o teu apego ao seu trabalho, à sua fama, ao seu dinheiro, ao seu status, somos e seremos apenas escravos. Mas nosso lar não é aqui. Nosso coração também não está nas coisas daqui. Aqui somos meros peregrinos, estamos apenas de passagem. Portanto, bendito seja o nome do Senhor. O que aconteça conosco, aconteça o que for, bendito seja o nome do Senhor.
podemos ser mais felizes neste mundo, o quão mais rápido aprendermos quem é o nosso Deus e o que Ele espera verdadeiramente de cada um de nós. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, 19 a 21. Vamos acompanhar. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Assim, para o jovem rico, vender as suas coisas e dar aos pobres era libertar-se, era sair das correntes da escravidão, era sair do jugo mundano, era estar livre para seguir os passos do Mestre, mas ele não quis. Se nos acorrentarmos às coisas desse mundo, quando Jesus passar, não teremos como segui-lo. Não estaremos livres para segui-lo. Não estaremos dispostos para segui-lo. Precisamos estar desimpedidos, livres, prontos, preparados para aquele dia. Perceba um grande amor de Deus, que prepara no céu um lar perfeito para pessoas imperfeitas como nós. E ainda permite que juntemos tesouros lá, desde já. Esse é o nosso maravilhoso Deus. Aqui na terra, temos tantas vezes a nossa mente voltada para situações tão pequenas, para prêmios ou garantias tão pequenas. Nosso senso de justiça nos faz agarrar com afinco uma aposentadoria, as indenizações de um processo, as verbas rescisórias, detalhe por detalhe do nosso salário mensal, um prêmio de seguro, quem sabe, e nos faz ter controle apurado sobre qualquer tipo de desconto ou perdas que nós venhamos a ter. Deus permite que aqui sejamos cidadãos. Enquanto cidadãos, nós devemos lutar pelos nossos direitos. Mas já pensou o quanto a aposentadoria do céu, no céu, não é melhor do que a aposentadoria da terra? Que gostoso será no céu vivermos lá. Quão melhor será. Já pensou que se aqui temos perdas, ali só teremos ganhos e benefícios? Consegue imaginar um lugar onde só reine a paz, o amor e a justiça? Ah, se nos ocupássemos tanto com os tesouros do céu, como nos ocupamos com as coisas dessa terra. Ah, se fizéssemos do céu nosso porto seguro. E se nosso seguro, se o nosso auxílio, se a nossa loteria, se a nossa pensão, se o benefício, se o prêmio, se o abono, se a aposentadoria, se a garantia, se os bens, se o patrimônio, se o salário, fossem a nossa total confiança em Deus, quão melhor seria. Lembre-se, há coisas mais sublimes do que toda essa vida, e há coisas mais salutares até mesmo do que se alimentar. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso João Batista foi feliz, mesmo comendo gafanhotos no deserto. E foi feliz até mesmo na prisão, no calabouço, sabendo que iria morrer. Por isso os discípulos aprenderam a louvar mesmo nas prisões e tiveram prazer. Aprenderam a sentir prazer nas aflições, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, sempre por amor a Cristo. Por isso Moisés ficou no monte 40 noites e 40 dias sem se alimentar, porque a graça de Deus basta, porque a presença de Deus sustenta, porque a presença de Deus é mais sublime do que a própria vida, porque o seu grande amor por cada um de nós é mais valioso do que tudo. Infelizmente, o nosso mundo é especialista em inversão de valores, e poucas coisas fazem tanto sucesso entre os crentes quanto o evangelho da prosperidade. Mas se prosperidade
representasse somente o dinheiro desta terra, realmente pobres e infelizes seríamos todos. Lucas 12:15. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Estar vivo e acordar de manhã, todas as manhãs, é prosperidade. Ter um trabalho, ter um talento, ter uma família, ter um local para morar, é prosperidade. Estarmos aqui nesta manhã é prosperidade. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11:25. Me permitam ler novamente. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vejam que prósperos são os recepcionistas desta igreja. Os diáconos e as diaconisas. Que próspero quem traz a água para o pregador, quem transmite o culto para alguém, quem conduz o som, quem conduz a mídia, quem coordena o culto, quem canta um hino, quem transmite as lições da escola sabatina. Vejam que prósperos são todos estes que estão aqui para dar alívio e paz uns aos outros. O verdadeiro segredo da prosperidade está no ato de dar. Próspero é quem dá. Dispor dos seus recursos, dos seus bens, do seu tempo e do seu talento. O verdadeiro segredo da felicidade está em compartilhar, não em segurar para si. Outro seria o destino do jovem rico, se tivesse compreendido em tempo essa lição. A verdadeira prosperidade de Deus preencherá o coração de tal maneira naqueles que assim quiserem, que nada mais será problema neste mundo. Nada mais. Nós aprenderemos a ter paz de espírito. 1 Timóteo 6, 17 e 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos, que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Eu te convido também a meditarmos sobre o conselho financeiro de Salomão. Abra sua Bíblia, Eclesiastes 5. Eclesiastes 5, versos 10 e 12. Vamos meditar no conselho do homem mais sábio da história. Eclesiastes 5, versículos 10 e 12. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com os seus rendimentos. Quem ama as riquezas nunca se sentirá em paz e feliz com os seus rendimentos. Certamente isso também é ilusão, vaidade. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a ansiedade do rico não o deixa dormir. Que profundo e que verdadeiro. Talvez os irmãos não saibam, mas ali na igreja central, o pastor Dirceu havia me dado um apelido. Talvez eu nunca tenha contado isso para os amigos desta igreja. Ele me chamava sempre de Jabes. Ele me via e falava, meu Jabes. A história de Jabes, ela é contada em apenas 2 versos de Crônicas. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias. 1 Crônicas 4, 9 a 10. É um trecho escondido na Bíblia e que temos aqui grandes lições de confiança em Deus. 1 Crônicas 4, 9 a 10. Vamos ler. E foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz.
Vida difícil, as dificuldades que cada um de nós passamos. Com dores nós viemos ao mundo, com dificuldades. Porque Jabes invocou o nome de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, Senhor, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja afligido. E Deus concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Precisamos aprender a confiar em Deus. Este é um homem que exala a confiança em Deus. Não importa o que aconteça, a vida dele está nas mãos de Deus, quer viva, quer morra. Percebam que mesmo ele já nasceu em meio às dores da mãe. Jó, outro homem íntegro, num determinado momento tudo perdeu. Elias foi levado até o céu, mas enquanto esteve na terra sofreu muito. Enoque sofria muito ao ver as dificuldades que estavam ao seu redor, os pecados da humanidade, as tragédias. Ninguém foi tão sábio quanto Salomão, e até mesmo ele sofreu muito. Davi, o rei ungido do Senhor, não foi feliz aqui na terra, não teve tudo o que quis. Todos os grandes sujeitos da Bíblia sofreram, porque todos passamos pelo mesmo problema desde o início. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, 5. Outra vez mais, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos na Bíblia sofreram. Ninguém foi o tempo todo próspero aos olhos do mundo. E o que falar então dos apóstolos e dos profetas? Um teve a morte pior que a do outro. Um sofreu mais que o outro. Lembremos então de João Batista e o quanto sofreu nessa vida tão curta e sofrida aos olhos do mundo. No entanto, dele disse Deus: entre os nascidos de mulher, ninguém há como João. Aos olhos humanos, como compreender que uma pessoa que viveu tão pouco e de uma forma tão sofrida e tão simples seja o maior entre os nascidos de mulher? Por isso precisamos inverter a nossa ótica e olhar sobre as coisas com o olhar de Deus, para que nós possamos compreender o que realmente é importante nesta vida. Conforme Hebreus 11:35, alguns foram torturados, apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Estas pessoas sofreram tanto. A convicção central desse movimento da prosperidade é a ideia de que é plano de Deus que os cristãos, sempre e em todos os casos, tenham saúde, riqueza material e proteção. E nós sabemos que a vida não é assim. Deus está conosco o tempo todo, mas nós passamos por dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, nos diz o Senhor. E Ele quer dizer o seguinte: passem pelas aflições ao meu lado, e vocês também vencerão o mundo. Assim, o alvo da vida cristã passa a ser para muitos atingir um ilimitado bem-estar materialista nessa terra. Neste evangelho, Deus é reduzido a um gênio da lâmpada, a serviço dos caprichos humanos. Nessa visão humana equivocada, Deus e todo o seu universo de anjos giram ao redor do conforto pessoal do crente. Não é mais o Deus que deve ser adorado, exaltado, obedecido. E nós bem sabemos, ser um discípulo de Deus aqui na terra, nós teremos dias difíceis, nós passaremos dificuldades. Mas a nossa prosperidade está no seguinte sentido: em meio às perplexidades, aos desencantos e aos desenganos desta vida, podemos olhar além e ver que Deus é bom, que Deus está conosco, que Deus sempre cuida da gente, que Deus nos recupera, que Deus sempre nos livra. Meus amigos, a riqueza do homem de Deus não está nesse mundo, mas no céu. A verdadeira prosperidade é ter intimidade com Deus. Essa é a verdadeira prosperidade. Ter intimidade com Deus, ser amigo de Deus.
O verdadeiro sucesso é viver essa vida ao lado de Deus e um dia poder viver com Ele também a eternidade. Assim, se um cristão, ele será próspero e bem-sucedido se hoje ele for amigo de Deus, amar Deus mais que tudo, desejar a Deus mais do que tudo, amar e a desejar o céu mais do que tudo, reconhecer quem somos e nos arrependermos todos os dias por quem somos, prostrar-se aos seus pés todos os dias e entregar nossa vida a Ele diariamente. Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele em seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5,6. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Lucas 14:11. Me ouça nesta manhã, não há riqueza, nem prosperidade, nem sucesso sem Deus. E se você tem Deus, você já tem tudo. E se não tem Deus, não tem nada. 2 Crônicas 7:14 nos dá o tom da vida cristã. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Queridos irmãos, definitivamente a salvação não se compra com dinheiro. Definitivamente não devemos depositar a nossa esperança nas incertezas das riquezas e nas incertezas dessa vida. Um dia eu estava conversando com Lucimara e nós estávamos falando sobre a prosperidade. E ela entende que a verdadeira prosperidade é o que aconteceu com Abraão. Para ela, conforme nós estávamos conversando, Abraão já tinha tudo. Ele já tinha riqueza mundana, ele já tinha tudo. O que ele mais desejava, a riqueza que ele mais desejava, era o cumprimento da promessa de Deus. É para isso que ele vivia. É nisso que consistia a sua fé. Gênesis 15:5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Da mesma forma, alguns dos nossos irmãos podem ser até ricos hoje. Podem ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor família, os melhores cônjuges, os melhores filhos, muita saúde, pode ter até um bom trabalho, certificados, alguns talentos, alguns dons. Mas essa também não é a nossa verdadeira prosperidade. A nossa verdadeira prosperidade é o cumprimento das promessas de Deus. Ele nos disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos preparar lugar. Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1-3. Amém? Se você crê nas promessas de Jesus, você não precisa ganhar na loteria para hoje ser o mais feliz dos homens. E não precisa alcançar o que as outras pessoas esperam de você para se sentir um homem de sucesso. Se você crê em Jesus Cristo e deposita a sua vida nas mãos dele e a sua confiança nas mãos de Deus, você já é bem-sucedido, você já é próspero. Se ama a Deus sobre todas as coisas e se crê e deseja o cumprimento das promessas de Jesus Cristo, você é o mais rico dos homens. E se você tem Deus, meu irmão e minha irmã, você tem tudo. Amém? Fiquemos em pé e cantemos juntos o hino 259. Eu sei em quem tenho crido.
Santo Deus, maravilhoso Senhor e Redentor nosso, nesta manhã de sábado, mais uma vez nós colocamos nossas vidas inteiramente em Tuas mãos, para que o Senhor faça em nós o querer e o efetuar. Nós não somos de nós mesmos, nós entendemos que o Senhor pagou alto preço na cruz por cada um de nós, com o Seu sangue, com a Sua vida, correndo risco, Senhor, sofrendo tanto. O Senhor nos comprou pelo Seu sangue, comprou a nossa salvação com o Seu sangue. Obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos, nós reconhecemos que o Senhor é nosso Deus, nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas. Não importa o que aconteça aqui nesta terra, Senhor, todas as dificuldades e as assolações que estão sobre o mundo, e se uma hora elas chegarem próximas de nós, não importa o que aconteça, só pedimos que o Senhor nos dê força para aguentar tudo. Só pedimos que o Teu Santo Espírito continue conosco, para que nós não desfaleçamos, para que nós não desistamos deste caminho, que é o único caminho estreito que leva à jornada de Canaã. Nosso Deus maravilhoso, nós não temos palavras para falar contigo, porque o Senhor é muito bom para cada um de nós. Nós ficamos boquiabertos com o quanto o Senhor é impressionante, o quanto o Senhor se mostra para nós, e o quanto o Senhor nos ensina lições eternas, mesmo sendo nós ainda pecadores. Nós estamos aqui nesta manhã desejosos de que o Senhor continue conosco, de que o Senhor passe esse sábado conosco, de que nós possamos, Senhor Deus, exaltá-lo nesse sábado, que nós possamos guardar e observar esse dia como o Senhor merece, como o Senhor deseja. Que o restante desse dia seja depositado em Tuas mãos e que nós possamos testificar ao mundo quem somos nós. Somos cristãos. Assim, Senhor Deus, a nossa vida está depositada em Tuas mãos e a nossa confiança é ao Senhor. Esteja conosco, sê conosco, livra-nos, cura-nos, protege-nos, santifica-nos, conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus. Nós sabemos que enquanto aqui estivermos, somos pecadores, mas logo mais, pela Tua maravilhosa graça, seremos todos transformados e estaremos ali glorificados para viver contigo por toda a eternidade. Que dia maravilhoso será. Não permita, Senhor Deus, que nenhuma pessoa aqui desta manhã, e aqueles que nos acompanham pela internet e aqueles que ainda nos acompanharão, não permita que ninguém fique fora desta santa cidade. Que todos nós possamos estar contigo para sempre e sempre uns com os outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em Sua casa. Em paz estou com meu Jesus.